Prezados amigos, é com grande satisfação que estamos aqui para conversarmos um pouquinho a respeito das passagens da doutrina espírita que venham nos ajudar num contexto de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre auto-perdão. Procurando pesquisar a respeito disso, encontramos, curiosamente, algumas obras que Chico Xavier psicografou que são específicas para isso. De cabeça eu não sei, vou ser obrigado a ler para os amigos. Chico Xavier, dos anos de 1960 até 61, Chico psicografou 4 obras fundamentais para um estudo paralelo às 4 primeiras obras da codificação. Chico Xavier, no ano de 1961, ele psicografou Religião dos Espíritos para auxiliar no estudo do Livro dos Espíritos. No ano de 1961, Chico psicografou o livro Seara dos Médiuns para ajudar no estudo do Livro dos Médiuns. No ano de 1961, ainda, Chico vai psicografar o livro O Espírito da Verdade para ajudar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E no ano de 1962, o Chico vai psicografar o livro Justiça Divina para auxiliar no estudo do livro Céu e Inferno. E é esse terceiro livro que nós vamos, esse quarto livro melhor, que nós vamos falar a respeito do livro Justiça Divina, o capítulo 47, que trata sobre o tema perdoados, mas não limpos. Eu tive a oportunidade de ouvir a explanação do Rogério Miguel, um companheiro de doutrina espírita da época da mocidade, que hoje frequenta o Centro Espírito Divino Mestre, em São José dos Campos, em que fez uma brilhante palestra, e eu me senti animado com a ideia, e vou homenagear Rogério Miguel, utilizando as suas palavras, o seu ensinamento, mas puxando essa vertente. Como eu disse a vocês, esses 4 livros que nós falamos aqui, Religião dos Espíritos, ele foi um livro de apoio ao Livro dos Espíritos. Seara dos Médiuns, ao Livro dos Médiuns, e a religião... Não, desculpe. O Espírito da Verdade ao Evangelho segundo o Espiritismo e a Justiça Divina ao Céu e Inferno. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu não entendi muito bem aonde que Emmanuel queria chegar. Mas fazendo uma leitura mais detalhada, eu percebi que Emmanuel tirou informações preciosas do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, do Evangelho e do Céu e Inferno. E dessas 4 obras, as 4 primeiras obras da codificação kardeciana, ele procurou fazer um trabalho de retaguarda, se nós podemos dizer assim, de forma didática, um estudo complementar, que seriam as obras secundárias oferecidas por Emmanuel para a nossa reflexão. E aí eu me perguntei de que forma Emmanuel pretende fazer isso. Nessa passagem, no capítulo 47,
página 97, por acaso, Emmanuel fala de uma passagem muito interessante. Perdoados, mas não limpos. E fazendo o link com o livro Céu e Inferno, eu pensei e escolhi para conversar com os amigos sobre as encarnações provacionais, que é uma passagem do livro Céu e Inferno. E no caso das encarnações provacionais, eu escolhi a história do Letil, que está lá no final do livro, Encarnações Provacionais, que bate de encontro com essa passagem de Emmanuel, perdoados, mas não limpos. Muito bem, vamos tentar ser o mais didático possível, de maneira a atendermos à necessidade de todos nós. Todos nós, quando reencarnamos, trazemos conosco um sentimento que leva anos para percebermos, de desconforto, de desequilíbrio, que pode nos conduzir a uma depressão. Esse sentimento de desconforto e desequilíbrio, ele pode ser classificado pela terapia moderna, pela psiquiatria, pela psicanálise, como um sentimento de culpa. E aí a gente se pergunta, mas culpa em relação ao quê? Nessa encarnação eu não fiz nada que eu me envergonhasse, porque se eu tivesse feito, eu poderia até dizer, não, a culpa que eu carrego é das atitudes equivocadas minhas ao longo da minha vida, até que eu tomasse consciência do que eu poderia ter feito e não fiz, fiz o contrário. Mas, estudando um pouco mais essa obra, Justiça Divina, e em particular essa passagem, o capítulo 47, a gente observa uma coisa muito interessante. O homem comete muitos erros, alguns equívocos, algumas atitudes imprudentes diante da vida, diante do semelhante. E essas atitudes imprudentes, ela nos leva a contrairmos débitos para com os nossos semelhantes. Com o passar do tempo, nós vamos despertando e vamos percebendo que quando fizemos as escolhas equivocadas, não tínhamos o juízo perfeito, não estávamos de posse do nosso equilíbrio. Mas, infelizmente, cometemos os erros. Aconteceu. Solicitamos o perdão do nosso semelhante, pagamos o erro que cometemos através de uma punição. Em alguns casos, o indivíduo ele é encarcerado, ele passa anos vivendo encarcerado. Porém, vai chegar um determinado momento que, devido à busca da verdade, ao amadurecimento do senso moral, nós vamos entrando em contato com nós mesmos. E vamos percebendo que, apesar de não termos o amadurecimento que gostaríamos de ter no momento que cometemos a atitude imprudente, nós sabíamos que aquilo não era uma coisa certa, porque trazíamos, ou melhor, trazemos no nosso âmago as leis morais da vida. E aí, com um fenômeno mágico
que não sabemos explicar, enveredamos por um caminho de melancolia, e essa melancolia nos entristece bastante, porque quitamos para com a justiça dos homens o débito cometido. Saudamos um compromisso moral e às vezes material, pagando com o indivíduo prejudicado a indenização que a justiça dos homens decidiu que deveríamos pagar. Cestas básicas, um pagamento em valores materiais. Saudamos para com o planeta Terra e para com a sociedade a nossa dívida. Porém, isso me faz lembrar muito daquele filme Carandiru, aonde, num determinado momento, um dos internos, que já havia cometido diversos delitos, ele começa a viver um sentimento que ele não sabia qual era. E o médico, que é o personagem principal do filme Carandiru, que vai contar a história, ele chega para esse indivíduo prejudicado e diz para ele o seguinte: meu amigo, o que você está sentindo e que te não deixa ter paz com você mesmo se chama remorso. À medida que nós vamos amadurecendo na carne e vamos nos dando conta de todas as atitudes imprudentes que cometemos, conscientes ou inconscientes, nós vamos fazendo um balanço kármico. E nesse balanço kármico, a gente observa que diante dos homens, diante da vida, a gente consegue o perdão. Aquelas pessoas que nós prejudicamos de forma imatura ao longo da caminhada da vida e que hoje a gente encontra, abraça, beija e fala: olha, você me desculpe, eu realmente não estava com a cabeça no lugar quando eu tive aquela atitude. E a pessoa nos perdoa, ela nos perdoa. A justiça nos perdoou. Nós estamos quitados com a justiça terrena. Nós estamos remidos para com aquelas pessoas que nós prejudicamos. A gente escuta na televisão as famílias prejudicadas pelas atitudes imprudentes dos homens pedindo justiça. Aí o indivíduo permanece 20, 30 anos preso e depois ele é libertado porque dentro da justiça dos homens ele cumpriu aquilo que era possível. No Brasil existe uma lei que não permite que ninguém permaneça mais de 30 anos preso. E dependendo do bom comportamento, o indivíduo pode sair até com 1/3 da pena cumprida. Mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa conseguiu quitar para com ele próprio o mal que ele cometeu. Principalmente se foi uma coisa tramada. Se foi uma situação imprudente, em que por imprudência, por distração, ele cometeu um ato, ele pode até administrar melhor o mal que ele cometeu. Mas se ele planejou, ele arquitetou, a situação é diferente. Se foi por imaturidade no início da vida, porque um jovem que comete um ato imprudente, mas ao longo do tempo
ele procura se redimir e trabalha em prol do bem, ele pode passar 20, 30 anos trabalhando em prol do bem, para com todas as pessoas que o cercam, melhor dizendo, ele pode ter corrigido as suas atitudes imprudentes. Pode. Mas será que ele conseguiu saudar para com a sua própria consciência a atitude imprudente que ele teve para com a vida, para com a humanidade, para com o universo? Só ele é que vai poder se considerar quitado para com a lei de Deus. É curioso dizer isso, mas no livro Céu e Inferno, o exemplo de Letil é o exemplo perfeito para completar o raciocínio do livro Justiça Divina, capítulo 47, Perdoados, mas não limpos. A história de Letil é uma história muito interessante que vale a pena contar, porque nós estamos com tempo, e complementar o raciocínio para que todos possam entender melhor. Quando Allan Kardec estava organizando o livro Céu e Inferno, Allan Kardec ele teve autorização do Espírito da Verdade para evocar espíritos que haviam desencarnado naquele momento em vários níveis evolutivos, em vários estágios de felicidade e de sofrimento, para que pudessem narrar para todos nós o processo de desencarne. E entre esses espíritos, nós vamos ter espíritos felizes, como o caso da Condesa Paula, que todos conhecem, uma mulher que teve uma vida equilibrada e que soube usar a razão para favorecer os outros. E nada cometeu de errado. Desencarnou e despertou no plano espiritual em plena felicidade. Existem vários casos que vocês podem consultar no livro Céu e Inferno. Mas o caso de Letil, que foi uma encarnação provacional, se deu da seguinte forma. Letil, o nome que ele deu quando se manifestou por intermédio do médium, dizendo que se encontrava em grande sofrimento moral, mas ele era muito amparado pelo espírito que estava ao seu lado, que ele não sabia quem era. Ele havia desencarnado recentemente em Paris. Ele era um empresário que havia tido uma grande fábrica, um homem com dinheiro, e que havia desencarnado em condições muito difíceis de sofrimento. No primeiro encontro, Letil não teve condições de falar muito e pediu desculpas a Kardec, mas ele precisava se retirar. Era o primeiro encontro dele com Kardec e que depois ele retornaria para complementar o depoimento verdade. Passados 2 ou 3 dias, Kardec novamente evoca esse mesmo espírito que havia se manifestado com o nome de Letil, e o espírito se manifesta e diz assim: eu estou melhor, agora eu posso continuar a minha narrativa. E contou a seguinte história. Há 5 séculos atrás, em pleno 1480, um pouco antes, 1400 e alguma coisa, 1420, mais ou menos no início do século XV, não foi no final, não. No início do século XV, Letil, que tinha um outro nome, havia encarnado na Espanha e era um membro da Igreja, fazendo parte do Tribunal da Santa Inquisição.
Letiu era um inquisidor. E por onde Letiu passava, as pessoas se escondiam porque tinham medo dele. Letiu, quando sabiam que ele estava chegando na cidade, as pessoas se escondiam. Por quê? Porque ele era, digamos assim, o enviado da igreja para decidir quem vivia, quem morria. Letiu se achava acima de todos os homens, porque ele condenava à morte uma pessoa por qualquer motivo. A palavra dele era inquestionável. Ele era o representante da igreja, e como representante da igreja, ele tinha autoridade, utilizando-se da força militar, porque a igreja tinha exército nessa época, a igreja era um Estado dentro de um Estado, de usar a força e cumprir a justiça que ele considerava a justiça correta, a justiça divina. Letiu condenava as pessoas, inclusive os judeus, à morte, e enviava as riquezas dos judeus para a igreja. Isso não é novidade nenhuma. Mas a vida pegou Letiu de surpresa. Letiu, numa determinada cidade, ele se sentiu enamorado por uma jovem, um homem dos seus 40 e poucos anos, que na época já era considerado um homem da terceira idade, um homem velho para a época. Letiu, ele fica enamorado de uma jovem dos seus 15 anos. A garota, muito nova, sem entender o que representava aquele homem tentando cortejá-la, repudiou ele. E ele se sentiu ofendido, se sentiu preterido e resolveu exercer a sua autoridade de inquisitor para fazer valer os seus sentimentos. Aponta para a jovem e a acusa de bruxaria. Uma menina dos 14, 15 anos que nem sabia do que se tratava, vai ser condenada à morte. Amarrada em praça pública, sem saber o motivo pelo qual estava sendo condenada por um inquisitor cruel à morte, pelo fato de não ter aceitado o cortejo amoroso daquele indivíduo sombrio. O carrasco que condenava à morte as pessoas e promovia a execução não teve coragem de botar fogo na lenha da fogueira, porque ele via naquele semblante uma angelitude tão grande que não fazia sentido queimar na fogueira uma jovem que não tinha traços nenhum de bruxaria ou de bruxa, porque o seu senhor estava enlouquecido por ciúmes, pelo fato de ter sido rejeitado pela jovem. Letiu pega a própria tocha da mão do carrasco e ele coloca fogo e condena a jovem à morte. Depois que Letiu desencarna, todos aqueles a quem ele havia perseguido estavam esperando ele no além-túmulo. E a perseguição será implacável. E Letiu precisou de vários séculos para poder, um a um, saldar o compromisso que ele contraiu com todos aqueles indivíduos. E os séculos se passaram, 5 séculos, até que ele conseguiu saldar o compromisso para com todos aqueles que não o haviam perdoado e que estavam no seu encalço de forma implacável.
até que a espiritualidade liberou Letil para que ele pudesse ter uma reencarnação mais tranquila, mais suave, aonde ele poderia reencarnar e ter uma família normal, porque os últimos 5 séculos foram de grande sofrimento. Nós não podemos nos esquecer que naquela época os homens não viviam tanto quanto hoje a medicina moderna permite que uma pessoa viva. Eram raros aqueles que passavam dos seus 70 anos. A grande maioria desencarnava com 45, 50, 55. Um homem de 60 anos era um ancião. Hoje, com muita facilidade, as pessoas passam dos 80. A gente vai de manhã cedo caminhar na orla das praias e encontra homens com mais de 60 anos fazendo caminhada. Até, sem exagero nenhum, um ou outro com mais de 90. Por quê? Porque a medicina evoluiu e a gente encontra pessoas com idade avançada tendo a oportunidade de vivenciar coisas que no passado, na Idade Média, início da Idade Moderna, era quase impossível. Então, Letil teve umas 4 ou 5 encarnações onde ele sanou os compromissos e ele já estava liberado pelos mentores para poder reencarnar numa reencarnação mais suave no continente europeu. Porém, Letil, apesar de estar perdoado por todos aqueles a quem ele havia ofendido, ele não se sentia em paz com a sua consciência. Aí entra o livro da Justiça Divina. Mas por quê? Porque ele trazia na sua consciência um sentimento de culpa. Ele trazia um sentimento de remorso muito grande. E o que vai acontecer? Ele pede a espiritualidade, que já que ele havia conquistado, através do esforço próprio, o direito de uma encarnação por escolha, ele gostaria de poder, mais uma vez, reunir todos aqueles que ele havia prejudicado em uma encarnação aonde ele iria sofrer na própria pele o que ele havia feito os outros passarem. A espiritualidade avaliou a sua proposta reencarnatória. Seria uma empreitada de grandes proporções. Ele precisou vir na frente e reencarnar numa família com condições materiais para que ele pudesse ser um empresário no ramo de tintas e ter uma fábrica. Fábrica essa aonde ele iria dar a oportunidade de trabalho, de emprego, a todos aqueles que numa situação passada ele havia prejudicado. Ele quis que todos aqueles a quem ele tinha prejudicado estivessem ali para testemunhar a sua dor, o seu sofrimento, mas que também fossem favorecidos e beneficiados por ele. E dessa maneira, ao longo de vários anos, ele vai empregar na sua fábrica de tintas, vernizes, materiais químicos, todos os indivíduos que ele havia prejudicado. Operários, pessoas simples, trabalhadores, contadores, administradores, era uma empresa de grande porte. E ele
não era apenas um empresário, não era apenas um patrão. Ele se tornou um amigo de todos. Antes de ser patrão e chefe, ele era um amigo a quem todos podiam contar. Essa história até mexe um pouco comigo, porque talvez me reporte a algum passado remoto. Mas tudo ia bem. Letil tinha sócios, ele não conseguiu tocar uma empresa de tamanho porte sozinho. Quando, de repente, num momento inesperado, acontece um acidente na fábrica. O patrão, vistoriando a produção ao lado de um tonel de verniz fervendo, acontece um acidente e o verniz vira em cima do patrão. Foi uma comoção geral, porque todos tinham muito esse homem em conta. Ele não era um patrão, era um pai para todos da fábrica. A fábrica fechou quando souberam do acidente e todos foram para o hospital. O sofrimento dele foi uma coisa impressionante, porque o verniz fervendo que caiu sobre seu corpo fez com que a carne descolasse dos ossos. Isso está no livro Céu e Inferno. De tal ponto que os ossos do braço ficaram à mostra. Ele não teve uma palavra, ele não demonstrou uma palavra de menosprezo, de revolta, de raiva ou de dor. Suportou com bastante resignação uma prova de tamanha monta. Solicitou aos advogados que trouxessem um tabelião e os sócios, porque ele iria passar e queria passar verbalmente a administração para os sócios, porque ele não sabia quanto tempo ia aguentar. E assim fizeram. Ele resistiu 12 horas ao sofrimento sem reclamar, quando veio a entrar em óbito. A comoção foi geral naquela região de Paris, porque ninguém conseguia entender, acreditar ou aceitar que um homem bom como aquele pudesse passar por um sofrimento tão violento. A fábrica ficou fechada 2 ou 3 dias, que foi o tempo da família promover o velório e o sepultamento. O médium que deu passividade ao espírito se comoveu tanto que não teve condições de dar continuidade à história. E o espírito pediu desculpas mais uma vez e se afastou. Kardec ficou tão impressionado que pediu ao médium: eu quero o restante do depoimento.
e marcaram 2 ou 3 dias depois para que o médium se refizesse, Kardec também, e o espírito também pudesse se refazer. Passado uns dias, Kardec retorna, e o espírito já em equilíbrio, dizendo a Kardec o seguinte: o depoimento que eu lhe dei me fez um bem enorme. Estou me sentindo muito melhor. E os companheiros, que eu não consigo visualizar, que está ao meu lado, vem me ajudando de uma maneira que eu não sei explicar. Apesar do sofrimento que eu passei, eu lhe digo, eu estou em paz com a minha consciência. Esse depoimento, que mexe um pouquinho com todos nós, principalmente se a gente entra na vibe do sentimento, e eu não tenho como não entrar, ele nos convida a uma profunda reflexão. Quando nós amadurecemos moralmente e entendemos na essência o que significa a reparação das faltas cometidas, a gente percebe que a verdadeira reparação, ela pode se dar pelo amor ou pela dor, pelo trabalho. Mas nós só conseguimos nos quitar com a justiça divina, nós só conseguimos estar remidos com nós mesmos quando nós estamos em paz com a nossa consciência. E aí, Emmanuel, ele nos lega essa maravilhosa obra chamada Justiça Divina, que Chico psicografou em 1962, aonde tem esse capítulo, perdoados. Perdoados pelos outros, perdoados pelos homens, perdoados pela justiça dos homens, mas não perdoados por nós mesmos. Nós não nos sentimos perdoados por nós mesmos, porque a nossa consciência nos cobra. Foi exatamente o que aconteceu com Letil. Letil não conseguia se sentir em paz, porque, de alguma forma, a sua consciência, ou melhor, a consciência dele, cobrava dele. E a única forma que ele encontrou de estar em paz com ele mesmo foi passar por uma prova tão dura como ele fazia com que as pessoas passassem. É lógico que hoje nós temos outras alternativas. A espiritualidade, ela nos oferece a porta do amor. A gente não precisa viver a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Foi exatamente o que Letil fez. Letil exerceu o direito da lei de talião. Amadureceu moralmente e pediu para passar por uma prova tão dura quanto ele impunha às pessoas que desencarnaram na época que era o inquisitor. Fica para os amigos refletirem no final desse nosso singelo encontro, desse nosso bate-papo amigo, bate-papo que acabou até mexendo um pouco com o meu emocional também, porque eu acho que é uma passagem de profunda reflexão quando nós estamos dispostos a nos modificarmos,
Até que ponto nós precisamos viver situações tão duras? Encontramos nas ruas das cidades indivíduos que vivem na mendicância como moradores de rua. E eu tenho na família um caso em que o indivíduo, talvez por um sentimento de culpa muito grande, ele quis viver um autoflagelamento, se afastando de tudo, achando que isso é uma forma dele reparar para com ele próprio o mal que ele causou a outras pessoas. Mas nós temos a lei do amor. E nós podemos oferecer o esclarecimento fraterno, nós podemos oferecer a consolação como uma ferramenta para que as pessoas não precisem chegar ao fundo do poço. Mesmo que isso mexa com a gente. Porque eu acho que quando nós estamos tentando trabalhar as nossas dificuldades de ordem moral, a gente descobre que existem alternativas de reparação, alternativas às quais nós podemos recorrer para não vivenciar uma experiência tão dura. Porque hoje nós temos a codificação espírita que Letil não teve acesso. Nós temos as obras secundárias que nos ajudam sob a forma de esclarecimento, como essas 4 obras que eu citei, o nome aqui, que eu falei para vocês: Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, O Espírito da Verdade, Justiça Divina, obras que nos convidam a fazer uma reflexão, uma reforma íntima. A gente não precisa passar por situações tão difíceis para corrigir algo que nós podemos corrigir através do exercício da prática do amor, através do exercício da caridade, através do esclarecimento e através da consolação. Que essa passagem dessa noite, ou dessa tarde, eu não sei a hora que os amigos estão nos ouvindo, possa ser útil, possa contribuir de alguma maneira para que a gente se encontre com nós mesmos, se o termo é esse, que a gente possa fazer uma autoanálise e que essa autoanálise possa nos ajudar a nos melhorarmos. É a reforma íntima que todos nós buscamos, a cada um de acordo com o seu tempo. Eu convido aos companheiros para que, ao final desse nosso singelo encontro, a gente possa elevar o pensamento em prece, agradecendo aos companheiros que colaboraram nos 2 planos da vida, ao nosso amigo que está aqui nos bastidores, sendo responsável por essa gravação, pelos amigos espirituais que estão nos assessorando, estão concatenando o pensamento de maneira que alguém em algum lugar que possa escutar isso, possa também ser beneficiado. Deus Pai amado, só nos resta agradecer a oportunidade desse bate-papo amigo. Isso não é uma palestra, isso não é um estudo, isso é um bate-papo amigo. E que esse bate-papo amigo possa auxiliar, de alguma maneira, no processo de reforma íntima e de auto-perdão. Que todos nós precisamos, o auto-perdão das ofensas que cometemos
aos nossos semelhantes. Eu desejo a todos os companheiros que possam estar nos ouvindo muita paz. Que Jesus nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre. Que a bênção do Cristo nos envolvam a todos nos dois planos da vida. E que a gente tenha um momento de paz, um momento de luz, por hoje e por todo sempre. Que assim seja.